Na última sexta-feira, dia 8/8, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 10/8, domingo. O XPML11 soltou o relatório gerencial, o fundo está aí com um descontinho de 14%, e a gente está aqui para avaliar hoje se isso é uma oportunidade de compra ou não. Como a gente sabe, nem tudo que está barato é oportunidade, por isso mesmo que a gente vai avaliar. E eu listei aqui 3 principais pontos que pressionam a cotação do XPML11 para baixo. Vamos começar aqui então no relatório gerencial, né? O fundo aqui já destaca para a gente que ele tem um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 77 centavos por cota, ou seja, em algum momento ele vai distribuir esse rendimento, já é um ponto interessante, mas o principal motivo aqui que chama atenção no relatório do XPML11 é esse carinha aqui, olha só, cronograma de desembolsos e recebimentos do fundo. Então ele mostra pra gente aqui basicamente o caixa atual do fundo, que é de 346 milhões, e os desembolsos que ele vai ter até o final de 2027, beleza? Só que perceba, até o final de 2025, ou seja, daqui a 4 meses, ele já está sinalizando que ele vai ter um negativo de 347 milhões. E o fundo basicamente não tem ainda uma solução definitiva para isso. Aqui embaixo, o fundo já lista para a gente qual que é o valor dessas parcelas que ele vai pagar e puxar esse caixa dele para baixo e de qual aquisição que é. Então, a data do pagamento é em dezembro de 25, ou seja, no último mês do ano, mas ainda assim é um pouco preocupante, né? Porque 2025 está quase acabando. O valor de 63 milhões e 630 milhões e a aquisição que ele fez. E como solução, né, para esse buraco no caixa que ele vai ter no final do ano, o fundo nos lista 3 possibilidades aí, né? Aqui eles falam, né, da diferença, que foi o que a gente viu no gráfico anteriormente, e que o LTV dele está em 8%. Isso aqui é um ponto bem importante. O LTV basicamente o que é? Ele pega a dívida financeira dele e divide pela quantidade de ativos total. Então vamos até fazer aqui comigo aqui na calculadora para a gente já bater esse valor, se vai ficar próximo aqui. Então a dívida do fundo é de 560 milhões, eu vou dividir por 7 bilhões, ou seja, 7% aproximado. Aqui com certeza tem uma questão de arredondamento, mas veja que não foge muito do número. E o fundo aqui, então, lista pra gente os 3 caminhos que ele tem para cobrir esse buraco no caixa até o final do ano. Então, um deles seria a alavancagem, né? Como o fundo ele tá com um LTV bem baixo, de 8%, né? Como a gente viu aqui anteriormente, ele sugere a captação de uma dívida porque isso não vai afetar muito no LTV, na estrutura de capital do fundo, porque o LTV dele está baixo, então acaba que não ia prejudicar muito. Eles também sugerem aqui, né, a venda de ativos. Então, como ele é um fundo de gestão ativa, que ele recicla muitos imóveis que ele tem e, consequentemente, esses imóveis, por serem bons, têm alta liquidez, ele conseguiria fazer a venda de alguns imóveis para cobrir esse buraco no caixa, bem como eles citam aqui, né, que eles têm uma posição em FIIs que pode ser convertida em caixa até o final do ano, como já foi feito no mês de junho de 25. Porém, essa posição em FIIs não cobre totalmente os 347 milhões negativo, cobririam a parte, ainda assim eles teriam que vender alguns ativos. Então, o terceiro ponto aqui que a gestão cita para a gente seria a emissão de cotas. E aqui a gente tem um ponto muito importante que a gente precisa entender, que é quando o fundo imobiliário vai emitir cotas, certo? Então, se o fundo imobiliário vai emitir cotas, ele, por exemplo, está muito descontado do seu valor patrimonial, vai ser muito mais difícil ele conseguir vender essas cotas. Pensa só, o valor patrimonial da cota do fundo é 100. Um exemplo aqui, é R$100. E ele emite cotas a R$110. Por que eu compraria uma cota a 110 se eu consigo comprar a cota a 100? Então, essa teria muita dificuldade de captação desse valor para o caixa. Aí você vai me dizer, tá, mas então por que ele não emite cotas com valor patrimonial abaixo? Assim ele conseguiria vender tudo mais rapidamente. Aí a gente tem um problema de diluição no valor da cota. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho aqui um ativo no valor de R$1.000 e ele está dividido em 10 cotas. Então cada cota vale R$100. E eu quero fazer uma emissão de cotas para captar dinheiro, botar em caixa e fazer uma nova aquisição. Eu emito mais 10 cotas no valor de R$90 cada, para que eu consiga vender essas cotas bem rapidamente. O que acontece é que o valor do meu ativo vai para R$1.900 e agora eu tenho 20 cotas. Logo, o meu valor patrimonial por cota caiu para R$95. Ou seja, eu tive uma diluição do meu valor patrimonial. E isso é um perigo que a gente tem que ficar atento. Mas então não teria nenhum caminho que a emissão de cotas seria positiva para mim. Na verdade, sim. Se o fundo fizer uma emissão de cotas, que mesmo considerando as taxas de emissão e tudo mais, ele consiga deixar o valor líquido próximo da cotação, eu não teria tanta interferência. Qual que seria o risco daí? Então, aqui vamos pensar o seguinte cenário. O fundo emitiu cotas, ele conseguiu vender e não teve diluição no valor patrimonial. Esse dinheiro entrou e foi para o caixa.
Agora eu tenho mais cotas em circulação, porém eu tenho aquele montante de dinheiro em caixa, possivelmente rendendo um pouco menos do que os ativos do fundo conseguem gerar de lucro. Então, o meu rendimento por cota acaba caindo. Talvez por um período, se o fundo pegar esse valor e comprar um imóvel bom que volte a rentabilizar legal, né? Ele pode até aumentar o valor do rendimento por cota. Porém, se o fundo pega esse valor e compra um ativo que rentabiliza abaixo, ele tem um cap rate um pouco menor, eu acabo interferindo na renda por cota do fundo. Então, esse é um outro ponto de atenção que a gente tem que ter. E como o XPML11 ele deu essas 3 alternativas, mas ainda não deu nenhuma posição para onde vai seguir, o mercado antecipado, como sempre, precifica essa dúvida. Ou seja, esse desconto de 14% está influenciado pela Selic, que está altíssima, então eu posso fazer um investimento lá em renda fixa com uma rentabilidade alta, sem correr tanto risco, ganhar com marcação a mercado, por exemplo, do que deixar o meu dinheiro numa posição arriscada como essa. Eu tenho a questão de que o XPML11 ele é um fundo de shoppings, então essa questão do ciclo do varejo também já está precificada no fundo, então acaba pressionando um pouquinho a cotação, mas principalmente essa incerteza que a gente tem para onde o fundo vai seguir, o que ele vai fazer. Até o momento ele tem um buraco no caixa no valor de 347 milhões, a gente está em agosto, 4 meses para finalizar o ano, então é muito provável que quando o fundo sinalize para onde ele vai seguir, a gente já tem um reajuste na cotação do fundo. Tá, Jonathan, a gente falou aqui sobre a taxa Selic, dele ser um fundo de shopping, da situação do fundo, da questão da questão do caixa do fundo até o final de 2025, que isso gera uma incerteza, mas ele é oportunidade ou não? A gente parte do princípio de que o mercado está sempre adiantado, ou seja, ele sempre vai precificar uma coisa antes de acontecer, né? A expectativa do mercado. Como aqui a gente tem 3 caminhos que o fundo já sinalizou, porém a gente não tem o caminho definido que vai ser seguido, isso acaba gerando uma certa incerteza e pressiona a cotação também para baixo. O XPML11 ele é um fundo bom, ele é um fundo consistente. Se a gente vir aqui no Investidor 10, né, pegar os rendimentos dele, a gente pode ver, olha só, 0,92, 0,92, 0,92, isso eu estou falando de um ano, né? Se eu pegar aqui, ó, desde 5 de 2024 a 0,92 são rendimentos que vêm crescendo com o tempo. Porém, a incerteza dessa decisão acaba pressionando os preços para baixo. Eu vejo como uma oportunidade, não uma recomendação de compra. Eu tenho fundo em carteira, vou continuar comprando com desconto de 14%. Porém, há um ponto de atenção para a gente estar acompanhando, né, de fato, para onde que vai seguir, qual rumo que a gestão vai tomar nessa situação. Se tiver mais algum fundo que você quiser que eu analise, eu vou trazer análises aqui semanais de fundos imobiliários, ações, vou trazer carteira do canal. Manda aqui nos comentários, né? Já se inscreve no canal para acompanhar também as novidades. Sempre que sair algum relatório como esse, a gente vai estar aqui junto acompanhando. Se tem desconto, é oportunidade ou não é. Então já se inscreve no canal, deixa o like se eu conseguir te ensinar uma coisa a mais hoje e até a próxima.